Hoje uma live não apenas muito importante, como também acho que muito esclarecedora para muitas pessoas. Com o Charles Bica, ele que é especialista em abandono parental, e nós vamos poder falar um pouquinho sobre essa triste realidade no Brasil, mas vamos também falar da importância dessa família, essa mãe ou esse filho abandonados poderem superar. Olha lá, tá chegando. Vamos lá. Vamos aguardar o Charles. Aê, Charles. Ué, deu alguma coisa errada. Vamos esperar ele voltar. Olá, Eliana. Seja muito bem-vinda para essa live maravilhosa. Olá, Gildete Salles. Bom dia. Visualizar, fazer uma transmissão. Tô aqui esperando o Charles aparecer. Olá, Charles. Bom dia, Bom pessoal. dia. Consegui me Tá me conectar ouvindo? aí? Sim, tá me ouvindo bem? Tô muito bem. Que bom. Coisa boa. Vamos esperar mais uns minutinhos. Olá, aproveitar e dar aqui o bom dia para Isael. A Gildete manda um bom dia, o Arthur. Sejam todos muito bem-vindos a essa live incrível de hoje. Um tema tão importante, como eu estava falando um pouquinho antes de você chegar, Charles, estava falando que o tema de hoje é não apenas importante, mas também é um tema que a gente precisa colocar bastante foco e ajudar a difundir, a divulgar, para que menos abandono afetivo aconteça no nosso país. Vamos só, deixa eu iniciar aqui, deixa eu ver que horas. Estamos exatamente na hora certinha. Eu vou iniciar o cronômetro. Bom dia, Marcele, querida, bom dia. Então, pessoal, eu sou a Silvia Queiroz, eu sou psicóloga, palestrante e escritora. Tenho a grande alegria e a honra de conhecer o Charles Bica. Tenho o livro dele autografado, que delícia. E hoje eu estou aqui no meu Instagram recebendo o Charles para nós falarmos desse assunto fundamental, importantíssimo, e a gente poder também, através dessa conversa, conhecendo um pouquinho mais o trabalho do Charles, nós podermos pensar também algumas estratégias para essas famílias que padecem dessa triste realidade e nós podermos então pensar estratégias de superação, pensar a importância de se assumir o protagonismo diante de cenas tão tristes como essa que nós vamos conversar hoje. Então eu queria, sem mais delongas, agradecer ao Charles por essa participação tão importante. Muito obrigada por atender ao meu convite, Charles. É uma alegria e uma honra genuína ter você aqui comigo. E eu vou te passar a palavra, pedir que você se apresente para o pessoal. Tem muita gente que já te conhece muito bem, mas tem espectadores meus que talvez não te conheçam tão bem assim. Eu queria que você se apresentasse e você já também nos dissesse como é que você chegou nesse tema tão importante do abandono afetivo. Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Bom dia, Silvia. É uma honra estar aqui contigo. Sim. Tá ok? Então tá. Estou voltando aqui, teve uma interrupção aqui. Muito bom dia a todos. É uma honra estar contigo. Silvia é uma palestrante internacional, é uma psicóloga, escritora, uma pessoa que admiro muito e estou muito honrado de estar aqui, ainda mais para falar sobre esse tema tão importante. Tá? Esse tema eu venho estudando há 10 anos e descobri que essa é uma missão que eu tenho aqui. Eu vou estar ajudando a reconectar pais e filhos. E não estou medindo esforço para isso. Tá? Já escrevi um livro, o Abandono Afetivo, um livro mais jurídico, em 2015. Depois fui convidado para ser autor de um livro pelo Sindicato dos Delegados, coautor de um livro Pedofilia, do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E agora lançamos o novo livro, que é o Mãe, Cadê Meu Pai?
O tema é instigante, é polêmico, mas a ideia é essa mesmo, pessoal. Nós precisamos despertar a sociedade, nós precisamos parar de achar que é normal o abandono de filhos. Então, eu estou aqui para tentar esclarecer um pouco desse nosso trabalho e desse grave problema social. E contando sempre aí, vocês vão ter uma oportunidade, ao pessoal aí da nossa comunidade Abandono Afetivo, de contar com uma psicóloga experiente, que vai poder ajudar bastante aí nessa questão com vocês. Muito bom. Fala pra gente, Charles, como é que você foi nessa sua caminhada, né, profissional? Como foi que você chegou nesse tema? Foi porque você viu uma grande demanda? Foi por algum caso que te chamou a atenção, que te mobilizou? Foi isso, nós já vamos completar uma década. Fico muito feliz, o tempo passa, né? E eu fico muito feliz de ver o reconhecimento desse trabalho nosso e os livros sendo bastante divulgados. Agora, essa semana eu voltei da Bienal Internacional do Rio de Janeiro, fizemos várias gravações e esse tema está Parabéns! bastante, muito obrigado, está sendo bastante debatido na sociedade. Isso começou em 2011, quando uma cliente foi no meu escritório para conversar problemas de pensão alimentícia, de revisão de pensão, e ela comentou comigo, eu falei, e seu pai? Eu falei, não, meu pai nunca me visitou, nunca me veio. Eu falei, oh, algo está errado, calma aí, pessoal. Algo está errado. Esse tipo de atitude, esse ato ilícito de se abandonar um filho, é descumprimento dos deveres do poder familiar. E tem que ter alguma consequência no mundo jurídico. Ali começou nossa jornada. Ainda em 2011, eu comecei a propor a ação de indenização contra pais que abandonam filhos. Aqui eu quero fazer um parênteses no meio da minha fala, que não existe nenhuma alegria nisso. Tá? Nós não temos essa alegria de propor ação, nem o advogado. Confesso que para mim é uma tristeza muito grande. Prefiro que isso seja resolvido amigavelmente. E nem para a vítima, nem um filho quer propor uma ação de indenização contra o próprio pai. Pode ser a mãe também, viu? Às vezes as pessoas confundem, mas eu uso muito a palavra pai, tendo em vista o índice alarmante de abandono paterno. Mas pode ser mãe. Então, isso começou ainda em 2011 e nunca fui escritor, eu acabei sendo obrigado a virar escritor, porque faltavam livros. Opa, deu uma travada. Alô, Charles? Alô? Vamos aguardar aqui a conexão do Charles voltar. Mas vejam que coisa interessante, né, pessoal? Chegar ao ponto de se... Olá, voltou. Charles, repete pra gente, porque... Alô? Alô, alô? Vamos esperar um pouquinho. Mas que coisa triste a gente perceber que muitas vezes, né, os filhos abandonados ou talvez até a justiça para... Oh, eu acho que o Charles saiu, mas ele vai voltar. Que coisa triste nós percebermos que mães e filhos tenham que buscar esse recurso jurídico para algo que é um direito e para algo que é mais do que um direito, é um dever. Né, Charles? Eu estava falando aqui. Você está com. Bota o microfone um pouquinho mais perto de você, ou o próprio. Isso, para a gente Eu te peço escutar desculpas, melhor. a conexão caiu aqui do telefone, mas o Não tem importante, problema. essa conexão, gente, pode cair várias vezes, nós vamos voltar aqui. O importante é que a Isso aí. conexão com seu filho nunca termine, tá? É dessa Muito bem. conexão que a gente tem que falar, essa é uma conexão para a vida inteira, essa é uma viagem que vocês devem fazer juntos, independente desse pai estar ou não com a mãe desse filho, da mãe estar ou não com o pai, é dessa conexão que nós viemos falar. Então, vamos continuar. Verdade. Estou aqui para ajudar, para colaborar e para falar um pouquinho desse nosso trabalho e contar com a ajuda de todos, em especial da doutora Silvia, que tem muito a acrescentar para todos. Que amor. Você estava falando, quando caiu a conexão, que você meio foi obrigado a escrever um livro e aí você ia dizer o porquê e caiu a conexão. O que aconteceu?
foi porque faltavam livros no mercado, né? E Uhum. faltavam livros e eu falei, eu tenho que escrever. Não só escrever, nós temos hoje, eu tive a felicidade de construir hoje uma família que é o nosso grupo Abandono Afetivo, é um grupo maravilhoso. O nosso site é o www.abandonoafetivo.org e nós temos também a página Abandono Afetivo Oficial. Nós temos hoje 100 mil seguidores, mas são seguidores que participam, seguidores que publicam, e nós temos, felizmente, a maior comunidade no Brasil. Ou seja, nós conseguimos, Silvia, nós conseguimos dar visibilidade a essas pessoas até então invisíveis. Então, essas vítimas do abandono, a maioria, filhos e mães que os pais abandonaram os filhos, encontram ali nas nossas comunidades, no grupo, pessoas com situação semelhantes que elas imaginavam, às vezes, estarem vivendo sozinhas. Mas ali encontram apoio, encontram solidariedade, encontram muita amizade. Eu fiz muita amizade ali, já são 10 anos, e tenho uma alegria muito grande de convidar todos que estão aqui ouvindo esse nosso bate-papo para participarem dessas comunidades. Fantástico. E eu super recomendo. Inclusive, esse é um ponto bem importante, né, Charles? Quando se vive uma realidade como essa, tão difícil e tão isolada, né, muitas vezes, porque dentro da casa tá a mãe com os filhos ali, sem esse pai presente, sem esse pai, às vezes até que fornece o mínimo necessário para essa família poder viver bem. Ninguém sabe o que passa ali dentro, né? Só essa mãe com esses filhos que sabe, ou se não é essa mãe, mas como você falou, às vezes é a mãe que abandona, mas esse pai com esses filhos. Então, estar numa comunidade de apoio faz toda a diferença. Olá, a Fernanda falou agora há pouco como ela sofre, né, com essa a ausência do pai e da filha, como é triste ela poder passar por isso. E essas comunidades, como essa que você criou e que você fomenta, é super importante para esse apoio coletivo. Às vezes o que um passou serve como um ponto de referência, de ajuda, para que o outro possa também encontrar uma solução, ou às vezes até a outra pessoa já encontrou a solução que você ainda não achou. Então essas comunidades, elas são fundamentais. Parabéns por esse trabalho incrível, parabéns por todos vocês que infelizmente passam por uma situação assim, mas que se engajam numa construção coletiva para a mudança dessa realidade no Brasil. Parabéns. Silvia, nós estamos eu diria, num amadurecimento desse grupo, por exemplo, do grupo, onde antigamente, há alguns anos atrás, eu estava todos os dias esclarecendo dúvidas. Hoje eu não preciso mais falar, eu estou sempre à disposição para falar. Quem quiser falar comigo, Sim. inclusive no direto, eu respondo, e-mail, no que precisar. Mas as pessoas, quando uma posta lá uma pergunta, já vem 50, 100 já com a resposta, falar, isso aconteceu comigo semana passada, isso é assim, assim, assim. Que legal. Entendeu? Então existe uma conexão tão grande entre essas pessoas, eu tenho um orgulho muito grande de ter construído esse grupo de Claro. amigos e amigas, e aonde as pessoas se ajudam mutuamente. Então, é muito bacana isso. E a gente, Silvia, eu vou falar um pouquinho agora aqui, se me permitir, sobre esse nosso último trabalho, tá? Claro. Esse novo livro, que nós começamos com um livro de cunho um pouco jurídico, que é o Abandono Afetivo, o dever de cuidado e a responsabilidade civil pelo abandono de filhos. Depois eu fiz esse trabalho em conjunto com os delegados para alertar a comunidade da gravidade do abandono. Eu fui convidado, não fui eu que pedi para participar desse livro. Eu fui convidado pelos melhores delegados da Polícia Federal que trabalham no combate a crimes de abuso sexual contra criança e adolescente para dar uma palavra sobre o abandono dentro desse livro. Eu tenho um capítulo num livro sobre crimes contra a criança. Sim. Oi. Voltou aqui? Sim. Voltou, né? Então, voltou. Eu consegui fazer essa conexão, demonstrando que aquela criança abandonada pelos dois lados da moeda, ela pode influenciar nessas estatísticas, ela pode influenciar pelo lado do desregramento, muitas vezes, que nós temos hoje nas unidades de menores infratores, 70% a 80% de crianças que não conviveram com seus pais. Não estou dizendo que isso vai acontecer com aquelas que estão sendo assistidas pela mãe, por outras referências, né? Mas nós temos índices alarmantes do mal que essa omissão, que essa covardia causa em toda a sociedade. E, por um outro lado da moeda, nós temos a desproteção daquela criança. A falta daquela figura
paterna ali também, deixa de ser uma proteção a mais para aquela criança. Então, nós participamos desse trabalho aí com esses delegados de polícia e, recentemente, dentro dessa minha preocupação, Silvia, de achar uma solução para isso, até porque eu não sou psicólogo, não conheço nada disso, né? Mas eu precisava dar uma solução. Eu precisava buscar, igual estamos fazendo agora, trazendo aqui uma grande psicóloga para conversar com essas pessoas. A gente precisa achar soluções. Eu estou buscando pelo lado do esclarecimento. O esclarecimento é importantíssimo. Nós temos que jogar esse tema na sociedade. Eu estou incomodando bastante, eu sei disso, porque eu sou um chato, eu falo disso todo dia. Eu não recuso uma entrevista, eu não deixo de ir fazer um artigo, eu falo sobre isso todos os dias. É o esclarecimento e a questão jurídica também. Eu acho que, juridicamente, nós temos que propor. Se existe um ato ilícito, claramente sendo praticado na sociedade, na vista de todos, as pessoas estão fingindo, alguns estão fingindo que não estão vendo, mas todo mundo está vendo que isso é um ato ilícito. Isso é o descumprimento dos deveres do poder familiar. Pátrio, né? Que agora é o poder familiar. Então, eles estão descumprindo e talvez locupletando de um silêncio, de uma covardia, de uma omissão social. Tá? Então, nós não vamos nos omitir. Tá? Existe um grupo grande de pessoas trabalhando contra isso. Eu tenho, inclusive, acompanhado o projeto de lei, participei da mesa da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Silvia, que legal. Tive a honra de ser convidado. Só um minutinho, Fernanda, é perturbador, às vezes, os dias sozinha com minha filha. É muito perturbador, Fernanda, eu estou fazendo um parêntese aqui. O abandono, ele não só perturba os filhos, como perturba as mães também, que não sabem o que falar para esses filhos, Fernanda. Mas conte conosco, estamos aqui para lutar por isso. Voltando aqui, participei no Senado da aprovação do PLS 700 e estava, inclusive, na mesa, tive a honra de estar na mesa, e esse projeto está na Câmara e ele vai ser aprovado em breve, tenho certeza. É uma lei específica dizendo que o abandono afetivo, tipificando o abandono afetivo como ato ilícito. Desculpa até estar me prolongando nesse tema, mas... Não, por favor. Ok, então vamos lá. O abandono afetivo, ele não precisava ter lei para isso, Silvia, não precisava. Com certeza, é verdade. O abandono afetivo, ele está previsto em toda a nossa legislação. Ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 229. Eu podia citar os outros artigos do Código Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Convenção Internacional da Criança, mas vai ficar muito longo sair citando todos aqui, tenho todos de cabeça. Então, quer dizer, ele está previsto em toda a nossa legislação. Mas alguns juízes, inclusive, o Poder Judiciário, algumas decisões entendem que não, que isso é um fato normal. Mas a decisão predominante hoje no Poder Judiciário, que começou lá em 2012, com um recurso especial que foi relatora a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, é de que não existe qualquer óbice na reparação de danos por abandono afetivo. Então, nós estamos também trabalhando essa questão jurídica para que o ato ilícito não fique impune. Eu não posso chegar, Silvia, e dizer para essas pessoas abandonadas, isso é errado, isso é grave, Deus vai fazer justiça, deixa na mão de Deus. Deus vai sim, eu tenho certeza que Deus vai fazer justiça, mas o direito tem que dar uma resposta igual ele dá para todos os outros atos ilícitos. Então, nós passamos por estamos trabalhando também essa questão jurídica, e agora, nesse último livro, que eu já falei dos dois primeiros, nesse último livro, eu procurei eu trabalhei todo o problema das sequelas, são vários capítulos falando das sequelas que deixam nas crianças e adolescentes, em muitos casos, outros não, mas alguns ficam, alguns não, vai de caso em caso. Nós temos pesquisas, pesquisas a nível internacional, tá, sobre as consequências do abandono. A gente trabalha isso na primeira parte do livro, depois a gente trabalha as consequências sociais. Eu falei, por exemplo, aqui dos índices de menores infratores, vítimas de abandono. Sim. No meio do livro, a gente traz histórias reais de pessoas abandonadas, para ver se as pessoas se conectam com esse problema, com essa dor. Nós não podemos, Silvia, fingir que isso não está existindo. Isso não existe, é verdade. E no final, a gente começa a conversar com pais e mães, e gostaria aqui muito de ouvir suas palavras aí de encorajamento para principalmente para essas mães, para essas vítimas, né? Eu gostaria de saudar aqui a Teca,
a Bruna, a Sara, opa, a Sara, Keila, prima querida, obrigada pela audiência. A Gildete, Clínica das Estelas, Fernanda, que já foi, nós já conversamos um pouco, já mandou aqui algumas mensagens. Enfim, todo mundo, a Natália, obrigada, Natália. Ó, internacional nossa live, viu, Charles? Ela A tá do Natália Canadá aqui. Eu tô vendo a do bandeirinha do Canadá, Canadá. minha amiga. Beijo, Natália querida. Obrigada pela audiência, todos vocês. Sabe, Charles, você estava falando aí, eu estava me lembrando, eu trabalhei durante 4 anos numa instituição sem fins lucrativos e que abrigava crianças que tinham sido retiradas do poder familiar, né? Poder pátrio na época. E justamente por causa de negligência, violência, abandono, né? Às vezes tudo junto, situações muito tristes, muito críticas. E você estava falando aí sobre as sequelas, né? Eu até gostaria de saber também de você, dentro dessa vivência toda que você teve, ou tem, na verdade, né? Quais são as principais consequências que você vê? Eu, particularmente, via naquelas crianças que tinham sido retiradas, por mais que a instituição, a ONG, o próprio governo, né, tentasse, de algum modo, suprir essa ausência dessa família, desse pai, dessa mãe ou dessa avó, que daqui a pouco poderia ser uma cuidadora, enfim, por mais que essa criança fosse acolhida, né, afetivamente, inclusive, pela instituição que estava ali trabalhando com ela, mas as consequências eram sempre muito tristes e eu via dificuldades, por exemplo, cognitivas nas crianças, que não tinha muito a ver apenas com o fato dela ter ou não ter, por exemplo, uma capacidade cognitiva, mas me parecia, e existem até estudos que mostram isso, né, que crianças que são abandonadas afetivamente, elas têm uma dificuldade de déficit, né, cognitivo, elas podem desenvolver uma dificuldade cognitiva de aprendizagem mesmo, em função desse abandono. Tamanha é a necessidade que a criança tem de ser acolhida por esse referencial materno e paterno. Então, existem vários estudos aí que mostram isso, estudos psicológicos, né, que mostram isso. Então, eu gostaria de saber. Olha, a Aracélia aí, Aracélia, tudo bem? Seja bem-vinda, Aracélia. nossa Então, comunidade. eu vi muitas consequências ruins, né? Muita dificuldade, inclusive, daquelas crianças se colocarem no lugar do outro, uma dificuldade muito grande, às vezes, de ter, assim, manter vínculos saudáveis, uma dificuldade de muitas ordens, né? De muitas esferas. E uma coisa que me chamava a atenção também é que na época, né, eu trabalhava com mães que tinham, então, perdido esses filhos, ou pais que tinham perdido esses filhos, e me chamava a atenção, Charles, que não existia nenhuma lei, por exemplo, e isso eu sei que o que eu vou falar agora é muito polêmico, mas a gente precisa colocar na mesa e conversar. Não existia nenhuma lei, por exemplo, de tentar ter algum tipo de controle de natalidade com essa mãe que às vezes ficava colocando. Eu cheguei a trabalhar com uma mãe, ela tinha 16 filhos. Todos os 16 filhos haviam passado por abrigamento de governo. Todos os filhos tinham passado por casas de abrigamento. Inclusive, nós tínhamos, na época, 3 desses filhos conosco. Então, isso era uma coisa que... E ela ia, às vezes, para as reuniões, nós tínhamos que fazer assim, esse vínculo com a mãe, etc. E ela ia com muitos direitos, ia com muitas questões, com muitas perguntas sobre os filhos, mas eu percebia que ela não tinha nenhuma noção dos deveres dela. Então, também isso é uma coisa que eu queria que você esclarecesse para a gente, já do ponto de vista mesmo jurídico. O que nós poderíamos fazer? Claro que nós não estamos falando aqui, a tua fala não é específica para o caso de crianças abrigadas. São crianças que às vezes têm um pai, têm uma mãe que cuidam, e o outro cônjuge, ou às vezes não tem o pai e a mãe, mas tem uma avó, enfim, a família dá um jeito de suprir, digamos, né, essa ausência, embora não queira dizer que vá
dar jeito, né? 100% da situação. Mas como que você vê também, até do ponto de vista legal, casos que nem esse, de uma mãe que tem filhos com diversos parceiros e abandona todos esses filhos. O que, que a sociedade ou até mesmo a justiça poderia fazer num caso como esse? E eu sei que isso é polêmico, hein, gente? Pode escrever É aí. polêmico, bastante. Eu Aham. vejo o seguinte, doutora Silvia, essa questão das sequelas psicológicas foram muito bem pontuados na tua fala, tá? Isso é só uma parte das sequelas psicológicas. E eu, assim, eu sempre que eu falo dessas sequelas, eu tenho em todos os livros, eu falo das sequelas psicológicas e sequelas clínicas, mas eu gosto muito de falar com as fontes do lado. Eu não estou aqui Sim. em mãos com todas as fontes. Eu, como não sou médico nem psicólogo, toda vez eu faço questão de frisar que os profissionais desse ramo que têm a competência para falar sobre isso. Então, eu falo e cito a fonte sempre nos meus livros, né? Embaixo e lá na bibliografia, mas tem todas essas sequelas. E para completar essas sequelas psicológicas, eu tenho estudado há algum tempo e assisti uma palestra, eu fui premiado com um convite do Ministério da Cidadania para assistir uma palestra bem reservada de 3 cientistas americanos. Eu já tinha estudado o projeto deles. Por sinal, eu fico feliz que 2 deles chamam Charles. É o Charles Ah, Nelson e o Charles... Eu esqueci o nome. Eu falei, então isso é uma missão de Charles. Então, sim. eles são autores do projeto Bucareste. É um projeto da Universidade de Harvard, com o Hospital de Boston, que eles desenvolveram na Romênia. E durante anos pesquisaram o desenvolvimento de crianças que ficavam em abrigos, que não conviveram nem sequer com aquelas famílias acolhedoras e que não conviveram com seus pais. E os Sim. resultados são estarrecedores. Ninguém aqui está falando de coisa que não viu ou querendo dramatizar um pouco a coisa. Eu estou falando de uma pesquisa internacional, eu tenho ela nos meus livros, e eu cito essa pesquisa que E é eu um... posso validar porque eu vi. Pronto, então já está mais do que validado. E o projeto ele demonstra consequências clínicas, ou seja, consequências na massa do cérebro dessas crianças. Sim, Consequências, ou exatamente. seja, dessa rejeição, dessa falta de afeto na criança, em especial na primeira infância, as consequências gravíssimas. Então, são pesquisas médicas, mas não só de médicos, mas como médicos da Universidade de Harvard, do Hospital de Boston, médicos conceituados no mundo inteiro, que tem pesquisas maravilhosas. Eu tenho tudo isso, tudo com fonte, tudo no livro. Então, o abandono ele causa não só um dano psicológico, muitas vezes um dano clínico, um dano cerebral. Então, a gente não pode brincar com esse tema no sentido de que, o que eu ouço? Isso é um fato normal. Isso é um fato normal para todo Não, mundo. que Já é isso. ouvi, inclusive, pasmem, já ouvi em sentença judicial. Isso é inaceitável, tá? Mas, felizmente, a posição do nosso Poder Judiciário é de enfrentamento ao tema. O Poder Que Judiciário tem bom. enfrentado, todos os dias está condenando pais que abandonam filhos. A posição do Superior Tribunal de Justiça, que baliza o tema, é no sentido de que não existe nenhum óbice à condenação de pais por abandono de filhos. Claro que ninguém queria, né, estar participando de um Sim. litígio contra o próprio pai, mas temos que ter uma resposta. Então, essa questão dessa mãe aí, desses vários filhos com pai, eu tenho uma Filhos. posição quase parecida, mas um pouco divergente, porque eu acho que cada um desses 300 homens, ou 200, ou 100 homens que tiverem um filho, ele tem que saber que ele está tendo um filho. Aquilo ali que ele está... no dia que ele saiu ali, seja com quem for, entendeu? E a consequência de qualquer relação sexual, evidentemente, é filho. Então, cabe a ele Sim. assumir. Todos esses filhos abandonados por essas mães que eu concordo contigo, que deveriam ter tido mais responsabilidade, né, nessa questão. Mas se cada um dos pais assumisse esse filho, mas eu não conhecia, não era minha namorada, não interessa. Então, também são responsáveis, junto com ela, Sim. entendeu? Então, eu acho que tanto Sim, sim. essa mãe, como esse pai, ele tem o direito de sequer não querer ver. Eu não quero mais ver a mãe, não quero mais ver essa mãe, eu não quero mais ver esse pai. Mas a partir do momento que ele teve o filho, até com uma desconhecida, no meio da rua, ele formou uma família. Sim. E Essa na família... verdade,
esse filho não tem nada que ver, né, com essa Nada a ver. relação sexual Não, mas é esses esporádica dias e... foi. Sim, Silvia, essa semana eu conversando com a mãe. Ela falou: é melhor que ele suma mesmo, que ele não presta, que o cara que ele paga a pensão, né? Eu não faço questão nenhuma dele. Eu virei para ela, olhei para a cara dela e falei: ei, foi esse fim de semana, no curso que eu estava fazendo. Falei: ei, o pai não é seu. O direito Aham, não é seu. O direito não é nem sim, visitação. O povo usa o visitar, de visitar. Não existe visita, pai não é visita. O direito à convivência é do filho. Aquele filho sim. tem pela Constituição Federal, tem pela Convenção Internacional que o Brasil assinou dos direitos da criança, o direito à convivência com aquele pai. Então, todo o Uhum, ordenamento jurídico lhe garante esse direito à convivência com seu pai. Então, assim, nós temos que sim. conscientizar as pessoas de que, eu não gosto mais, não suporto a mãe daquele menino, não suporto mais. Tudo bem, você não suporta ela, mas você pode ter uma convivência com o filho. E vou fazer um Com a parêntese aqui, criança. se você me Faça? permitir. O abandono afetivo, ele é deliberado. Eu só falo que existe abandono quando não existe alienação parental, não existe impedimento. O abandono afetivo é quando, deliberadamente, o pai rejeita aquele filho, ou a mãe, né? Mas estou falando, na maioria dos casos, o pai. Sim, Mas eu quero fazer uma observação também para mães, algumas mães, entendeu? Entendem, melhor que ele não, eu não gosto dele, ele não vale nada, eu não quero que ele conviva, é melhor que ele não conviva mesmo, e abre mão, inclusive, de pensão alimentícia. sim. Abre mão, inclusive, de pensão alimentícia. Mas essa pensão alimentícia não é dela. Essa pensão Ela é da alimentícia é da criança. criança. Ela não tem que abrir mão de nada que não é dela. Ela está abrindo mão de uma pessoa indefesa. Né? E aquela convivência, ela só pode ter esse pensamento quando o pai não quer mesmo. Se ele não quer, se não tem jeito, aí não tem lei que obriga, não tem como amarrar uma pessoa. Eu deveria ter, viu? Sim. Se pudesse mudar a Constituição e apresentar um projeto de lei que pega a pessoa, acorrenta, leva e obriga a cumprir com a obrigação, eu acharia maravilhoso. Mas a nossa Constituição não permite, então não tem jeito. Então, quando a gente fala A, do a abandono, lei, a lei não traz essa amarra afetiva, né? Infelizmente, não, não não tem. tem Tu a pode, camisa de por força exemplo, afetiva. a pessoa pode estar lá também e de repente fazer até mal para o outro, né? Porque tem essa questão da vontade, né? Tem que ter esse entendimento da importância desse vínculo e da importância desse não vínculo também, né? Mas Sim, fantástica a tua fala. uma presença tóxica, inclusive uma presença tóxica dentro de casa, um pai que nada Sim, soma é pior do que um pai ausente. Então, exatamente. tem casos que é aquele velho ditado, antes só que mal acompanhado, né, que essa mãe É verdade. procure outras referências, né, referências Sim, positivas, que tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas não cabe, sim, às vezes, não querer que ele conviva, é um direito do filho. Né? Mas a maioria dos casos, Silvia, a gente fala isso com muita tranquilidade, eu posso falar isso com experiência que é de vivência, são 10 anos, é uma década. Eu posso falar que a maioria dos casos a pessoa rejeita porque arrumou outra mulher, porque casou de novo, porque arrumou outra família. E vou ainda faço um alerta para esses filhos abandonados que estão nos ouvindo e para as mães também. O abandono afetivo, ele nunca vem sozinho. Tá? O abandono afetivo, uhum, ele sempre vem mal acompanhado de outras maldades. Ele vem com abandono uhum, material, sempre, quase sempre. Não vou dizer sempre, que seria um exagero da minha parte, mas sempre se busca algum tipo de engenharia jurídica para transferir patrimônio para os filhos queridos, para transferir, para ocultar bens, para que aquele filho abandonado não tenha, além de não ter o afeto, a não convivência, tenha não tenha os direito ao que direitos lhe é devido. que ele exatamente não tenha esses direitos. Então, isso é muito comum nos casos de abandono afetivo. Charles, vamos aproveitar os minutinhos finais aqui da nossa live que tá espetacular, tá bombando É aí. difícil parar de Gente, falar. Eu com gratidão a pela cara. presença. Não, eu também. É um tema que toca muito o meu coração. Eu já trabalhei, né, com crianças assim. Eu sei como é difícil uma pessoa ser abandonada afetivamente e as sequelas, né, que isso provoca e muitas vezes não apenas na própria criança, mas nesse cuidador que fica, né, seja o pai, seja a mãe, seja a avó, seja a tia, enfim, é sempre muito pesado, é sempre muito triste. E você falou uma coisa muito interessante que tudo começa
na conscientização da relação sexual segura ou até mesmo consciente mesmo, né? Porque, como você disse, uma relação sexual sempre tem o risco de uma gravidez. Se você nem conhece a pessoa, você está ali numa noite, num momento, né, um momento pontual com aquela pessoa que você nunca viu na vida, não sabe se a mulher está fértil, se não está, e você também, como mulher, não se percebe, não se e você tem uma relação sexual, gente, então pode ter um filho, né? Então essa conscientização tão importante e ainda tão pouco me parece, eu não sei se por negligência, eu não sei se por falta de esclarecimento, eu não sei o que é que acontece na cabeça da população que parece não perceber o quão é importante. Não tem problema você ter relação sexual com quem você quiser, mas que você faça isso de maneira consciente, né? Justamente para que uma criança, um ser humano, não venha depois passar. E não é só nem a criança, né, Charles? Porque eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que tem uma única relação sexual com alguém, que conheceu numa festa, sei lá o quê, e você se vê vinculado a essa pessoa o resto da vida, por conta de um filho que você também não queria. Então, gente, é uma arapuca, né? É uma armadilha que você mesmo se coloca. Então, vamos tentar ter consciência, trabalhar para que essa conscientização aconteça. Mas, Charles, dentro da perspectiva, nós falamos tanto já da dor, né? Vamos falar agora um pouco do alívio. O que você tem visto que tem sido importante para que essas famílias, né, que ficam, o cuidador que fica, seja a mãe, seja o pai, eu vou chamar de cuidador, não sei se eu estou certa, mas essa figura parental que fica, Cuidado é a palavra básica. né? O cuidador que fica com essa criança, o que você tem visto que tem sido fundamental para que aconteça uma superação, para que essa criança, inclusive, e essa mãe ou esse pai que ficam, tenham ainda tenham um protagonismo em suas próprias jornadas, com esse filho que está ali, né, muitas vezes não sendo tão aceito assim, ou pelo outro lado que se foi. Mas, enfim, o que é fundamental para que exista essa superação, no teu entendimento? Primeiro, o amor, né? Nada, o amor ele vence praticamente tudo, né? Então eu acho que esse amor, ele começando dele, nós vamos chegar em muitos outros resultados, tá? Agora, Fantástico. eu chamo a atenção também da autorresponsabilidade, tá? Ou Uhum, seja, você é uma mãe, você tem um omisso do outro lado, você tem um omisso, você sabe que você tem um omisso. Então você vai ter que se virar. Você vai ter que ser os uhum, dois, você vai ter que ser mãe, vai ser pai. Porque você, do outro lado, você tem alguém que não cumpre os seus deveres de pai. Então, você, em vez de ficar reclamando da vida, é evidente que, como eu coloquei no início aqui dessa nossa conversa, temos que procurar sempre trazer essa pessoa que é por bem daquela criança. Mas aquela sim. autorresponsabilidade, no sentido de assumir essa nova situação, ela é muito importante. Essa consciência. Você, Né? Desculpa. você percebe, talvez até mais no caso das mulheres, mas eu não quero fechar numa caixa, né? Mas enfim, na pessoa que fica com essa criança, você percebe que existe vitimismo, por exemplo? Existe vitimismo, mas vitimismo eu não digo no sentido negativo da palavra. Hum, Existe o vitimismo porque realmente elas são vítimas. É um sim, vitimismo de uma vítima, ou seja, uma vítima, ela quer demonstrar que ela é vítima, porque a mãe que fica cuidando daquele filho sozinho, ela é tão vítima quanto aquele filho. Porque eu não sou claro. mãe, mas imagino eu arrumar meu filho, colocar lá uma mochila no sábado, no fim de semana, ai que bonitinho, dou banho nele, coloco lá as roupinhas que ele vai usar, que o pai vai vir buscar no sábado, a criança ansiosa, e aquele pai não aparece. Qual será a sensação daquela mãe? Né? É a pior do mundo. Uma sensação de não poder fazer nada, uma sensação, né, de não ter o que fazer e não ter o que falar. E muitas acabam mentindo. Quer dizer, se tornam Sim, cúmplices do omisso. Olha só, uma outra questão que eu estou sim, colocando. Quando você mente, você que está cumprindo com as suas obrigações, você mente para aliviar a dor do teu filho, você se torna cúmplice do mentiroso. Então, eu não sim. aconselho isso, tá entendendo? Eu acho que deve, inclusive, E para daqui a tudo. pouco,
Daqui a pouco o filho não acredita nem em você mais também, Sim, né? são dois mentirosos, né? Então, assim, agora uma coisa que Exatamente. eu aconselho, Silvia, eu sempre, tendo em vista até as ações judiciais que eu tenho proposto, eu sempre aconselho documentar tudo, sabe? Hoje em dia é uma época diferente, hoje Sim, nós temos e-mail, nós temos WhatsApp, nós temos essas situações muito claras. Porque amanhã esse filho sim, pode te cobrar, falar, olha, você não deixou meu pai. Meu pai disse que você não me deixava ver. Não, meu filho, está aqui, ó. Está tudo muito sim. claro e documentado. Todas as Então, assim, tentativas de contato e tudo estão ali registradas, né? aí outra coisa que eu acho também, sabe? Eu penso também, eu falo um pouco sobre isso no livro, do perdão. Não é o perdão no sentido de deixar de entrar com ação. Eu sou a favor de entrar com todas, viu, Silvio? Eu sou a favor de entrar com Sim, ação de indenização, sou a favor de entrar com ação de alimentos, sou a favor de entrar com regulamentação de visitas. Nós temos que formalizar tudo. Então, não é perdão nesse sentido, não. Eu acho que quem não tem amor no coração deve ter no bolso, deve estar lá dentro, pode tirar até o último centavo dessa pessoa, não tem a pena, não, porque diante sim, da criança ela tem que receber. Tá? É perdão no sentido de se livrar disso, porque isso é um sim, peso na vida daquela pessoa. Eu conheço mães que acordam pensando nisso e dormem pensando nisso e pensam naquele cidadão o tempo inteiro. Olha, pessoal, faço sim, parênteses que existem casos que é o pai que é vítima também, tá? Mas eu estou sim, falando sim. da maioria dos casos. Então, assim, e bem como faço de novo outro parênteses que, pelo menos os meus amigos que eu conheço são pais maravilhosos, isso não é nenhum tipo de palavra aqui, Sexismo. isso, contra os pais, não. Estou falando daqueles pais que abandonam os filhos. Inclusive, no meu livro, eu já começo o livro falando disso. Essa capa do livro não está direcionada a você que cumpre com seus deveres. Então, eu falo do perdão também, que eu acho que ela tem que se libertar um pouco disso e assumir, chamar para si essa responsabilidade. Agora, Sim, uma observação que eu tenho lido em todos os livros, praticamente, que falam sobre criação de filhos, na necessidade aí, eu acho que até você tem mais propriedade para falar do que eu, é dessa questão dessa figura positiva, dessa figura a que esse filho pode se espelhar. Né? Muitas vezes é um avô, muitas vezes é um amigo, muitas vezes é um tio, muitas vezes é um professor, alguns chamam de mentor, né? Então, assim, figuras positivas para trazer para a vida desse filho, e muitas vezes a própria mãe mesma, muitas mães, elas são figuras que elas são tão fortes que elas conseguem espelhar aqueles filhos. Eles precisam de figuras positivas, já que eles não têm a presença de quem sim. devia estar junto. Eu cito até um caso muito bacana que eu gosto de citar, o presidente Barack Obama, um dos homens mais poderosos do mundo, não foi criado pelo seu pai. Veio da África Uhum. logo cedo para os Estados Unidos, né? E hoje é quem é, Verdade, inspira pessoas, é um dos líderes mundiais. Então, o fato verdade. dessa criança estar sendo criada sem o pai, nada vai comprometer o futuro desses filhos, não. A gente só está chamando esses Isso, pais para exato. responsabilidade, para que assumam as consequências. Só para finalizar essa pergunta, Silvia, finalizando essa pergunta, eu me estendi um pouco, tá? Desculpa, esse Não, assunto, fica à vontade. eu diria que esse assunto me transforma até na hora de falar. Eu chamo a atenção do governo, tá? Eu chamo a atenção do governo. O governo tem que fazer campanha sobre isso. O governo não faz Verdade. campanha sobre isso. Raramente a gente vê uma campanha sobre isso. É como se fosse algo normal. Nós temos uma praga social. Nós temos uma epidemia acontecendo. E a gente vê assim, um programa, por exemplo, Pai Presente, do CNJ, uma raridade ali, um outro aqui, e falta programas do governo também para ajudar a população a se conscientizar da importância da paternidade responsável. Você tem alguma estatística aí, ô Charles, para falar para a gente de Estatísticas abandono sobre afetivo, abandono de filho? sobre o abandono no Brasil? Opa, Estatística, Silvia, que eu vou falar, tá? Mas qualquer estatística é desatualizada. A coisa é muito pior do que a gente sim. imagina. Nós temos, por exemplo, a pedido do CNJ, o Ministério da Educação, no ano de 2012, ele fez uma pesquisa, um censo escolar de 2012, sobre as crianças matriculadas nas escolas públicas. E ali se Aham, constatou, na época, eu estou falando de 10 anos atrás quase, na época se sim. constatou 5,5 milhões de alunos ali não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Olha só, eu estou Bah, falando de 2012 e estou falando de sim. crianças matriculadas na rede de ensino Na público. escola. Fora Então, todas imagina as agora. outras. Perfeito. Imagina os que não estão na escola. Então,
eu diria hoje que esse índice é muito superior a 15, 20 milhões. Tá? É uma epidemia. E vou além. E vou além. Ali nós estamos falando dos que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Sim. E aqueles que só têm o nome do pai na certidão de nascimento? E aqueles? Sim. E aqueles? Não, e aqueles que têm também o nome do pai e da mãe, mas não tem esse pai presente, né? Que está fora da estatística completamente. Ele tem o nome, mas não tem a presença, né? Sim. E tem ainda outro, e nós ainda temos aqueles que têm o pai e a mãe dentro de casa, mas o pai não está ali presente. Ô, pessoal, eu ainda dou o recado aí. Quando foi a última vez que você abraçou o seu filho? Pergunto aqui aos pais e mães. Alguns estão dentro de casa e não estão presentes na vida dos seus filhos, não sabem nem o que está acontecendo. Então, a questão... Abandono afetivo não diz respeito à ausência geográfica, né? Ausência, presença física. Diz respeito... Do menino Bernardo, em Três Passos, do Rio Grande do Sul, todo mundo conhece, deu ensejo até a Lei Bernardo, hoje famosa, sobre palmada, né? Lei da palmada. Sim. Então, nós temos abandono dentro de casa também. Sim, muito bem. É como... Essa questão das estatísticas, né, eu pergunto justamente porque eu queria levantar essa polêmica aí, né, do que realmente está dentro da estatística. No Brasil, por exemplo, dentro da minha área, as estatísticas dizem que nós temos 7% da população brasileira que sofrem de depressão. Mas isso não é verdade. Não é verdade de maneira alguma. A gente vê nos consultórios, a gente vê pessoas que às vezes a gente conhece, que a gente sabe que nem aceitam que tem depressão e que tem depressão, estão totalmente, né, na margem dessas estatísticas, mas que são casos que acontecem no nosso país. E eu diria, sem sombra, assim, eu diria, sem medo de arriscar, que nós temos aí no mínimo 25% da população hoje com sintomas depressivos e ou depressão já instalada, profunda. Então, as estatísticas, às vezes, elas são complexas e perigosas por isso, porque faz a gente pensar que só são 5 milhões, né? Como se um só já seria suficiente para a gente pensar a respeito. Mas 5 milhões, imagina a quantidade de pessoas sofrendo com isso no Brasil, né? E como você falou, a gente comentou aqui, não são só esses 5 milhões, tem uma série de outras pessoas que não estão dentro dos critérios estatísticos, mas que nem por isso deixam de sofrer na sua vida, na sua realidade, com essa ausência, né, afetiva. Eu queria dizer que, do ponto de vista, né, da superação, é muito importante essa palavra que você usou, né, Charles, da autorresponsabilidade. Mães e pais, ou avós, ou tios, ou tias, enfim, cuidadores de crianças, de maneira geral, devem sempre ter esse critério dentro de suas cabeças. Eu entendo que, às vezes, as circunstâncias se avolumam e terminam fazendo com que a pessoa se desespere e pense que ela não consegue sair dessa situação, mas ter essa ideia da importância de você ser um protagonista, de você correr atrás dos seus direitos, de você se informar a respeito, de você conviver com pessoas que já tiveram uma solução diferente, que pensaram em alguma estratégia que você não pensou. Essa autorresponsabilidade ela é fundamental, não apenas para que você possa conviver melhor com esse filho que está sofrendo o abandono, está sofrendo a falta desse pai ou dessa mãe, né? Mas também para que esse próprio filho aprenda a ser uma pessoa protagonista de sua vida, que ele aprenda que as circunstâncias não vão, como o Charles falou, as circunstâncias não precisam, vamos melhor dizer, as circunstâncias não precisam te definir. Mas muitas pessoas se deixam definir pelas circunstâncias. Então, um pai, uma mãe, esse que fica, esse cuidador que fica, se ele protagoniza essa história, ele vai ensinar esse filho, assim como, por exemplo, o exemplo do Barack Obama, você vai ensinar esse filho a ser protagonista de sua própria vida, e a gente sabe que isso faz toda a diferença num futuro aí próximo, né? Charles, Silvia, você pode fazer Vamos colocar mais uma dica aqui. Sim. Eu estava lendo, eu não tive oportunidade de terminar, porque eu recebi agora na viagem o teu livro O Poder do Óbvio,
Tem um Sim, trecho ali onde você fala muito bem de uma comunicação onde você ouça o outro. Então, onde você sim, ouça o ponto de vista do outro. E isso não é nada mais, nada menos que a empatia de você entender sim, a situação do outro. Então, eu acho que a empatia também é esse tipo de pensamento. Como será que ele está se sentindo? Hoje é a apresentação dele, é a apresentação sim, escolar, é o Natal, é o aniversário, sim. é uma tragédia, é um problema, ele está doente, é a formatura. Como será que aquela pessoa, aquele outro ser humano, no caso o filho, como será que ele vai se sentir? Então vamos trazer um É pouco de empatia também para isso. verdade. Tu sabe que uma vez eu ouvi uma pessoa me dizendo assim: mas vocês só falam, nessa época que eu trabalhei, né? Com crianças em abandono. Uma das mães falou assim para mim: mas vocês só falam do que ele está sentindo, do que ele está pensando, do que ele está precisando, está querendo. E eu? Aí eu falei assim para ela, eu disse, olha só, querida, eu entendo que você também é um ser humano, você também tem, né, como você está dizendo aí agora, né, a gente também precisa se colocar no lugar desse pai, dessa mãe que está do outro lado lá abandonando e pensar um pouquinho o que é que está se passando na cabeça dele. Mas, por outro lado, o problema todo desse abandono é o adulto acreditar que esse filho abandonado tem a mesma estrutura que você, adulto, tem para decidir, por exemplo, eu não vou para a festinha do colégio porque eu tô com enxaqueca. Tá, você não vai porque você tá com enxaqueca. Mas o seu filho, ele quantas festinhas de escola ele vai ter e que repercussão vai ter na cabecinha dele, na estruturação da personalidade dele, no desenvolvimento psicossocial dele, ele não ter aquele pai ou aquela mãe na festinha dele. Você já está formado com seus traumas, com seus defeitos, com a estrutura que você está formado. Seu filho não. Seu filho está em formação. Então eu falei isso para aquela pessoa porque, claro, o adulto às vezes até quer se colocar, quer se trocar, né? Quer se comparar com essa criança e não é possível que isso seja feito, visto que essa criança não tem a mesma estrutura que a gente tem para lidar com as situações, para lidar com as circunstâncias. Se os pais, dentro dessa perspectiva empática que você está falando, pensassem assim, meu Deus, o que teria acontecido comigo se meu pai não fosse na minha festinha, se minha mãe não tivesse feito o bolo do meu aniversário, o que teria acontecido comigo? Como é que eu ia ter me sentido? Como seria? Às vezes o ser humano adulto só precisa pensar um pouquinho com a mente infantil dele, que ele já teve um dia. E se colocar no lugar dessa criança que não tem a capacidade que a gente, nós adultos, temos de passar por cima das coisas, né? Muito, muito bem colocada a tua fala, Charles. Querido, que live fantástica. Nós estamos a 50 minutos e eu não estou com vontade de terminar, mas Eu precisamos, fico até porque a nossa amanhã, viu? audiência. Pois é, eu gostaria de te pedir, nós vamos ter que marcar outras, né? Claro, essa é a número um só. Aham, essa é a moeda número 1 do tio Isso, Patinhas. essa é a 01. Olha lá, a 01. Eu queria que você, por favor, fizesse considerações finais, o que você tira de importante dessa nossa conversa, ou que dicas, ou que sugestões, ou que palavras você deixaria para a nossa audiência. Mas, e por sinal, que audiência, viu? Eu estou vendo aqui, eu deixei de rolar aqui e ali, eu estou vendo aqui memoráveis, eu estou vendo o Diego, eu estou vendo a Michelle, o Sim, Thomas, mas quanta gente boa. Estou vendo aqui o Diego, tanta obrigada, gente, Diego. tanta gente sensacional aqui, e muitas mães, Fernanda, a Natália, a Aracélia, e a todas aí, a Adriana, a Isabela, agradeço todo mundo a participação, a Gildete conosco aqui, né, discutindo esse assunto tão importante, né? E eu queria finalizar, tá, pedindo às pessoas que pensem bastante sobre o tema e discutam o tema mesmo, tá? Vamos discutir isso. Nós temos um site, é o www.abandonoafetivo.org. Tá, independente de adquirir ou não esse material nosso, os livros, lá tem muita dica. Os grupos também são todos bem-vindos. O grupo também, eu sempre tenho a ajuda de alguém lá, eu estou sempre disponível. E estou sempre disponível também diretamente pelo Facebook. E se precisarem do site, eu respondo toda e qualquer dúvida sobre o tema. Estou sempre
Silvia disposto a ajudar, tá? Já conversamos aqui também com as mães, mas queria falar para os pais, esses pais que abandonaram seus filhos. Se você não está mais com o teu filho do seu lado, não perca mais nem um minutinho com seu filho. Tá? Eu te peço que pegue um telefone agora o pai que está assistindo aí esse bate-papo nosso, pegue o telefone, ligue para o seu filho, ou mande uma mensagem de WhatsApp dizendo te amo, faça alguma coisa nesse sentido. A vida, a gente não sabe quanto tempo estamos por aqui, e viva aí como se não tivesse o dia da manhã. Faça isso hoje. Peço para esse pai encarecidamente que cuide desse filho. E agradeço a todos que pararam. Eu ia falar até os minutos do seu dia, mas estou vendo aqui que já virou hora. Quase uma hora. Nossa, eu estou aqui, o tempo voou, Silvia. É muito bom conversar contigo, tá? E o tempo voou, e peço a essas pessoas, eu agradeço, quer dizer, a cada uma dessas pessoas, e a você, Silvia, a oportunidade de conversar contigo, e espero ser convidado outras vezes para participar. Com certeza. Com certeza. Gente, muito obrigada. Agradeço aí a audiência de vocês, agradeço cada palavra que foi colocada, cada frase. Não vi ali se tinha alguma pergunta, se tinha, nos desculpem, mas é que o tema, vocês viram, foi nos puxando, né? Desculpem a live um pouco maior, um pouco mais extensa hoje, mas tenho certeza que todo mundo aqui concorda que foi fenomenal, que foi muito importante, muito elucidativa. Contem comigo também, né? Eu estou aqui à disposição de vocês, se tiverem dúvidas, se tiverem qualquer tipo de questão que eu possa ajudar, inclusive, Charles, me coloca aí à disposição. Se você precisar qualquer coisa aí no seu grupo, na página, né, do Abandono Afetivo Oficial, você conta comigo, por favor, né? Eu adoro poder ajudar pessoas e principalmente pessoas que às vezes estão numa situação de vulnerabilidade. Então, por favor, conte comigo. Obrigada, gente, de verdade, pelas palavras, pela audiência. Fiquem conosco. Obrigada, Marta, obrigada. Quem ainda não me segue, vai lá, Silvia, HBS_Queiroz. Me segue aí no Instagram. Quem não segue o Charles, olha aí o livro do Charles. Gente, esse livro é fantástico. Todo mundo tem que adquirir. Eu tô apaixonada pelo livro e tenho ele autografado. Ai, que delícia! Uma coisa maravilhosa. Quem ainda não segue o Charles, quem não segue a página, siga, vá lá, dê um joinha, clique, passe a curtir as publicações no site, etc. Aqui na página, no Instagram também deles. E vamos se conectar aí, vamos se vincular, porque a gente se vincula e a gente promove vínculo. Não é isso, Charles? Isso, a última palavra, pessoal, eu peço aí aos amigos e amigas. Olha lá, Charles. A Natália está perguntando se dá para enviar o livro para o Canadá. Oi, Natália, vamos ver. Quem sabe eu vou para o Canadá também. O Canadá... Oba! Me chama que eu vou junto. Vou pegar a mulher e os meninos, vamos todo mundo para o Canadá levar um livro. Eu tenho uma missão agora, ir para o Canadá levar um livro da Natália. Natália, eu vou verificar, tá? Entre em contato comigo. Queria, finalizando, não vou estender o que já está estendido, tá? Pedir ao pessoal das nossas comunidades Abandono Afetivo, no Facebook, no Instagram, que acessem as comunidades da doutora Silvia Queiroz. É Silvia HBS _Queiroz, não é isso, Silvia? Isso aí, aqui no Insta. No Instagram. E arroba Silvia Locupleto, página no Facebook. Isso, no Facebook, que vocês vão encontrar uma psicóloga muito competente e principalmente uma amiga muito sensível à nossa causa. Obrigado a todos. Gente, gratidão. Charles, vamos tirar nossa foto? Fica aí numa pose bem bonita, numa pose de poder. 1, 2, 3 e... Peraí. 1, 2, 3 e... Agora foi. Já te mando nossa foto. Pessoal, vou encerrar. Quase uma hora de live, mas eu tô feliz da vida com a nossa live. Foi fantástica, fenomenal. E a gente vai marcar outra, hein, Charles?